reuniões almoço da SIC têm o patrocínio das seguintes marcas: Florence, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Banrisul, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Selbet e Supermercados Andreassa. Temos o apoio da Emercor e Fortaleza. No momento networking desta segunda-feira, recebemos o Quarteto de Cordas da Universidade de Caxias do Sul, a quem agradecemos pela bela apresentação. E no projeto Degustar, nós contamos com a presença da Casa Perini. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente Ivanir Gasparim fará uso da palavra. É com muita alegria contar com a presença de todos neste dia, em que comemoramos os 22 anos do Banco da Mulher, em Caxias do Sul. Uma instituição que nasceu aqui dentro da SIC e que aqui continua até hoje, com a nobre finalidade de conceder crédito para quem deseja aumentar a renda, proporcionando melhores condições de vida para famílias, especialmente as de baixa renda. Desejamos vida longa ao Banco da Mulher e queremos expressar todo o nosso agradecimento às voluntárias, incluindo na pessoa de Dona Nilva Randão, que nesses 22 anos dedicaram horas preciosas de suas vidas ao auxílio de pessoas que vieram em busca de microcrédito para impulsionar seus pequenos negócios. A atual presidente, Silvana Dalegrave, demais integrantes da gestão, nossos cumprimentos e o compromisso de continuar ajudando-as em sua nobre missão. Importante referenciar que o Banco da Mulher de Caxias do Sul é a única unidade ainda em operação em todo o Brasil. Todas as demais encerraram suas atividades por falta de voluntárias, fato que torna nossas empresárias bravas guerreiras desta louvável causa. Ao apoiar o trabalho do Banco da Mulher, a SIC cumpre com um importante propósito social, que é a inclusão por meio do trabalho e da autossustentação, oportunizando dignidade por meio do trabalho. Aliás, os propósitos que norteiam o Banco da Mulher nos levam a pensar na relevância das palavras inclusão e pertencimento. Na última década, a partir da vinda de uma nova leva de imigrantes para Caxias do Sul, assistimos diferentes correntes de pensamento se manifestarem em nossa comunidade. Muitos expressam o sentimento de não pertencimento, sendo difícil de haver em Caxias do Sul uma integração social mais natural, enfrentando dificuldades como preconceito e discriminação. Ao mesmo tempo que, nos dias de hoje, seja algo inaceitável, é importante lembrar que Caxias do Sul é predominantemente formada por migrantes ou imigrantes. Se você não é migrante que veio de qualquer cidade, estado, fora do país, você é filho ou neto de um. É provável que a raiz desse sentimento de não pertencimento, que se revela nas rodas de conversa com amigos, em eventos sociais ou na hora de fazer negócios, esteja na cultura que forjou esta comunidade, forjando também uma leva de pessoas invisíveis aos olhos do caxiense. Aqui, na SIC, todo mundo quer ser protagonista e poucos, de fato, se ajudam de forma espontânea e desinteressada, a exemplo dessas senhoras do Banco da Mulher. Nosso desejo de vencer, existente desde os imigrantes italianos, fez crescer Caxias do Sul. Acontece que,
este mesmo desejo de vencer tem afetado nossa maneira de trabalhar colaborativamente, que é a nova ordem econômica da atualidade. Com tudo isso, quero deixar a seguinte pergunta: o que nós, como sociedade, podemos fazer para que todos, indistintamente, se sintam pertencentes a Caxias do Sul e realmente acolhidos de fato? Nossos avós entregaram para os nossos pais um país melhor. Nossos pais entregaram um país melhor para a minha geração. E será que a minha geração, que se preocupou apenas em trabalhar, produzir, que país estamos entregando para os nossos filhos? Afinal de contas, perdemos 700 mil gaúchos para os outros estados, outros países, nos últimos 8 anos. Fica a reflexão. Não tenho a resposta. Há poucos meses do final da nossa gestão, estas são questões que nos preocupam, a mim, ao Andreassa, ao Mauro e a Maristela. Questões que nos preocupam enquanto diretoria, pois sabemos que há um impacto considerável no que entendemos como economia colaborativa, em que os parâmetros de competitividade são totalmente diferentes daqueles que conhecemos até hoje. Os projetos colaborativos têm tido cada vez mais força ao redor do mundo, inspirando transformação do atual sistema, mesmo com as adversidades políticas, sociais que encontramos hoje. São novas tendências, senhoras e senhores, e com elas, novos cenários no horizonte. A busca por novos modelos de negócio requer que repensemos nosso modo de estar em sociedade. Se antes não era assim, agora as oportunidades foram ampliadas. E o que se espera é a construção de um mundo colaborativo, com relações mais humanizadas entre o empresário, setor político, setor público e sociedade que colabora. Precisamos, inclusive, ajudar a afrouxar esse tensionamento político e religioso que está havendo em nossa cidade, nosso estado e nosso país. E que não há nada de bom, e nunca foi. Vivemos em uma fase de transição, não tenho dúvida, do analógico para o digital, da economia tradicional para a colaborativa e criativa, em tantos outros fenômenos sociais, econômicos e tecnológicos. Que saibamos, com a nossa humildade, que essas novas ondas inovadoras, nunca esquecendo, que o ser humano, que o homem, deve estar no centro de qualquer transformação. Boa reunião, almoço a todos. Senhoras e senhores, na ação da associada de hoje, estamos recebendo a Servicom. Ciente de que a informação é um dos principais ativos das empresas, a Servicom, que foi fundada em 1999, com sólida experiência na comunicação de dados e telefonia, traz para o mercado caxiense, por meio de parceiros locais, uma solução profissional para a segurança em redes de dados e internet, com alto desempenho, sem necessidade de investimento e diversos outros benefícios que irão aumentar a produtividade do seu negócio. Tecnologia essa que fornece uma infraestrutura apropriada para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Convidamos então ao palco os representantes da Servicom, Antônio Carlos da Cunha, Carlos Rodrigues e Daniel Veloso, para uma foto com o presidente Ivanir Gasparini. A Servicom pela
Senhoras e senhores, o espaço a seguir será de mais homenagens ao Banco da Mulher de Caxias do Sul. Promover o desenvolvimento humano e financeiro de pessoas empreendedoras, criando condições que permitam a sua integração na sociedade e a melhora da qualidade de vida da família, através do estímulo ao trabalho e à sustentabilidade, é a missão do Banco da Mulher, que há 22 anos concede crédito para quem pretende abrir, ampliar ou melhorar seus negócios. Neste momento, como forma de marcar a passagem destes 22 anos, o presidente da SIC, Ivanir Gasparim, fará a entrega de uma placa à presidente do Banco da Mulher de Caxias do Sul, Silvana D'Alegrave. A placa contém os dizeres: existem organizações que se destacam pelo êxito de sua trajetória. Assim é o Banco da Mulher, uma organização que conquistou a mais profunda admiração e respeito pela forma incansável com que sempre se dedicou a trabalhar pelo desenvolvimento social. Recebam os cumprimentos da SIC e votos de permanente sucesso. Ivanir Gasparim, presidente, Caxias do Sul, 9 de setembro de 2019. Nós convidamos, então, agora a presidente Silvana D'Alegrave para fazer uso da palavra. Em 1975, a ONU promoveu a primeira Conferência Internacional da Mulher. Com o objetivo de favorecer seu avanço social, foram realizadas várias ações, entre elas a criação do Banco da Mulher, com sede em Nova York, e cujo objetivo era contribuir para o aumento da renda familiar. Em 1984, chegou ao Brasil, por iniciativa do Conselho da Mulher Executiva da Associação Comercial do Rio de Janeiro, como afiliadas do Women's World Bank. No Brasil, o Banco da Mulher chegou a 21 afiliadas. Porém, o WWB alterou seus objetivos iniciais e pediu profissionalização. As afiliadas que tentaram não conseguiram se manter. Nós optamos por continuar trabalhando dentro dos nossos objetivos iniciais. Nos desfiliamos e nos qualificamos como OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Hoje, somos a única instituição desse processo que se mantém ativa. Inclusive, somos detentoras da marca Banco da Mulher no Brasil. Somos uma instituição de microcrédito não governamental e sem fins lucrativos, voltada ao desenvolvimento humano e financeiro da população de baixa renda. Administrado por um grupo de mulheres voluntárias que tem em vista a inclusão social por meio do trabalho e da autossustentação. A credibilidade e a responsabilidade do trabalho desenvolvido pelo Banco da Mulher são comprovadas por quem já abriu seu próprio negócio com um microcrédito orientado pela organização. Solicito que minhas colegas e amigas do Banco da Mulher se levantem para que se apresentem e uma salva de palmas. E é esta casa que tanto valoriza o nosso trabalho e nos apoia com estrutura física e funcional, o Banco da Mulher expressa enorme gratidão. Muito obrigada. Informamos que a próxima reunião almoço da SIC, no dia 16, terá como palestrante o vice-presidente editorial do Grupo RBS
e também presidente da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Reck, que falará sobre o tema O Futuro da Confiança. Senhoras e senhores, economista pela PUC do Rio de Janeiro, nossa palestrante, Helena Veronese, começou sua carreira fazendo iniciação científica na própria universidade. Logo migrou para o mercado financeiro, atuando como economista pela Ágora Corretora de Valores. Com a aquisição da corretora pelo Bradesco, foi trabalhar no BBI, Banco de Investimentos da instituição, com foco em economia brasileira. Na sequência, assumiu a área de macroeconomia da Mafre Investimentos, braço de investimentos da seguradora espanhola. Após, foi para a Tendências Consultoria, atuando como economista da área de estudos, projetos e pareceres. Desde 2017, Helena Veronese é economista-chefe e estrategista da Azimuth Brasil Wealth Management. Passamos a palavra à economista Helena Veronese. Boa tarde a todos e a todas. Queria, antes de mais nada, agradecer a SIC, agradecer ao Banco das Mulheres. Geralmente a gente fala que é uma honra fazer uma apresentação, mas dessa vez é uma honra ainda maior. O convite foi feito pelo Banco das Mulheres e é uma causa que realmente me pegou, é uma causa que mexe comigo, então eu queria, de fato, dizer que eu estou muito honrada em fazer essa apresentação. A minha ideia é não me alongar tanto, até porque eu sei que é um assunto não muito agradável para a hora do almoço, então eu vou passar um panorama da economia brasileira e internacional, a gente não consegue falar de uma sem falar da outra, e aí, posteriormente, eu abro para perguntas, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, e aí a gente conversa. Vou pular os slides institucionais, eu vou direto para o assunto. Se eu fosse conversar com vocês no começo desse ano, provavelmente o meu discurso seria outro. A gente começou o ano, e quando eu falo a gente, é o mercado e acho que a sociedade como um todo, bastante otimista com a recuperação econômica. Novo governo, fim daquele processo eleitoral que se arrastou, que deixou a economia meio que em compasso de espera por quase um ano, e um governo com uma agenda reformista, um governo com uma agenda de projeto macroeconômico, que é o que a gente estava há muito tempo querendo ver. E aí, assim, começou o ano com um grande otimismo. Na hora que a gente olha, por exemplo, o gráfico de confiança, daqui a pouquinho a gente vai ver, a confiança estava lá em cima, os investidores estavam super alegres, o mercado financeiro teve uma alta de mais de 10% no primeiro mês do ano. E por que isso não continuou, né? Chegou fevereiro, março, abril, a gente começou a ver os indicadores de confiança despencando, vou até pular direto para esse gráfico, a gente começou a ver os indicadores de confiança despencando, os consumidores não conseguindo recuperar o seu poder de consumo, porque a gente tem um desemprego elevadíssimo, os investidores com medo de investir na economia brasileira, porque, afinal de contas, o mercado não estava reagindo como se esperava, e a indústria, que é o grande motor, teria que ser o grande motor, praticamente estagnada, com números muito baixos, uma utilização da capacidade instalada baixa, a gente tem uma ociosidade gigantesca da indústria, e a gente se pergunta por que a gente não se recuperou. E aí, olhando o retrato para trás, a gente começou o ano, eu não sei se eu tenho esse gráfico, tenho, a gente começou o ano esperando que a economia brasileira crescesse 2,5% em 2019. A gente brinca que os economistas sempre esperam que a economia cresça 2,5% no ano que vem. Em 2020, a expectativa é essa, 2,5%. E aí depois a gente vai se ajustando. Mas, dessa vez, o ajuste foi muito maior, porque a recuperação que a gente esperava que viria, via indústria, via consumo através do mercado de trabalho, não aconteceu. Então, a gente, em janeiro, tinha uma expectativa de um PIB crescendo em torno de 2,5%, agora a gente tem uma expectativa de um PIB crescendo em torno de 0,8%, 0,87% para ser mais precisa. A gente vem de uma economia que não cresce há muito tempo, a gente veio de uma recessão muito dura, e mais do que isso, nos anos que a gente, teoricamente, se recuperou da recessão, a gente cresceu 1%, um crescimento de 1% não é nada, principalmente se a gente pensar que a gente veio de um PIB negativo em 2 anos anteriores. A gente não só não vai crescer esse 1%, como a gente, muito provavelmente, já está praticamente dado, vai crescer menos do que isso no ano de 2019. E, mesmo assim, a gente fala de recuperação, mas daqui a pouquinho eu falo de recuperação. Antes, eu queria explicar para vocês como é que está o retrato da economia hoje. Bom, eu falei que a gente espera um crescimento de 0,8%, né, para 2019, e, apesar disso, o mercado está otimista e os economistas, e eu me incluo neles, são otimistas com a recuperação. Se a gente pega o último PIB que saiu, a gente teve um crescimento de 0,4%. É muito baixo.
Mas, se a gente pensar no trimestre anterior, o PIB tinha sido negativo, tinha tido um PIB de 0,1% negativo. Se a gente tivesse mais um PIB negativo, a gente teria entrado em recessão técnica. Não aconteceu, a gente se livrou disso, e na hora que a gente vê a composição do PIB, por que a economia brasileira cresceu? Porque a gente voltou a ter investimento. Claro que a gente está com investimentos num nível básico. Falta muito, tem todo um panorama internacional, tem todo um cenário político aqui dentro que está, sim, dificultando a entrada de investimentos. Mas não importa, em relação ao que estava acontecendo há 2 ou 3 trimestres atrás, a gente teve uma retomada de investimentos. Isso é suficiente para a gente conseguir entender que a gente entrou numa nova tendência para o PIB brasileiro. Além disso, a gente teve uma retomada, e isso foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para os economistas, da construção civil. A construção civil vem há 5 anos de queda, imagino que muitos aqui sejam desse setor e saibam disso mais do que eu. A gente tem 5 anos de queda na construção civil e, pela primeira vez, depois desses 5 anos, a gente teve um crescimento um pouco mais expressivo desse setor. De novo, ainda está na base, está longe da gente falar que acabaram os problemas, mas a gente começa a ver um endereçamento dessas questões macroeconômicas, principalmente as questões fiscais, e aí a gente não tem como falar disso sem falar de reforma da Previdência, daqui a pouquinho eu vou falar disso com vocês, mas a gente começa a ver que está tendo uma retomada muito lenta, muito gradual e muito mais devagar do que se esperava desse crescimento econômico da economia. Quais são os problemas do Brasil? Eu acho que o principal deles, se a gente for olhar estruturalmente a economia, o principal é o lado fiscal, não tem a menor dúvida. Daqui a pouco eu vou conversar sobre ele com vocês. Mas o mais cruel é o mercado de trabalho. A gente tem quase 13 milhões de desempregados. A gente tem uma taxa de desemprego que anda e não sai da casa dos 12%. A gente tem hoje uma taxa de 11,7%, se não me engano, está pequenininho. E está caindo, né? Na hora que a gente olha o gráfico, a gente fala, bom, mas ela veio lá de quase 12,5% e caiu para 11,7%. É um bom sinal, a gente não pode falar que não, mas na hora que a gente abre os dados, e o economista tem essa péssima mania de abrir os dados para tentar entender, o retrato é muito ruim. A gente tem um número recorde de muitos anos, desde que essa série histórica existe, na verdade, de informalidade. Então, a taxa de desemprego está caindo, sim, mas está caindo porque está aumentando a informalidade. É o cara que desistiu de procurar emprego e foi ser Uber. É a moça que desistiu de procurar emprego, foi ajudar fazendo quentinha para fora. É esse tipo de emprego que está aumentando. Não é o emprego formal, não é o emprego CLT. E qual é o problema? O problema é que você não vai entrar no financiamento, você não vai consumir um bem mais durável, você não vai gastar dinheiro. De fato, se você não tem segurança que no mês que vem você vai ganhar a mesma coisa que você ganha nesse mês. Então, o consumo consistente, o consumo que faz a economia girar, que faz, por exemplo, a construção civil girar, que faz a indústria girar, é o consumo CLT, não é o consumo informal. E esse a gente não está observando por enquanto. Tem, obviamente, uma criação de vagas formais, mas ainda é muito limitado. O sinal, talvez positivo, num primeiro momento é muito ruim, mas costuma ser o primeiro movimento de um ciclo de recuperação do mercado de trabalho, é que a gente está vendo um aumento da população ocupada ao mesmo tempo em que cai o rendimento, ou seja, o brasileiro está trabalhando, ganhando menos. Ele está voltando para o mercado de trabalho, ganhando menos. Como é que isso pode ser positivo? Isso é um primeiro momento de ciclo de recuperação, porque, vamos lembrar, a gente tem 13 milhões de desempregados. O cara está há 2 anos desempregado, que é o tempo médio que o brasileiro está ficando fora do mercado. O cara volta a trabalhar, ele aceita ganhar menos, mas ele voltou a trabalhar. Então, num primeiro momento, a gente vai ter esse cenário, e isso não é necessariamente ruim. É o cara voltando a trabalhar, ganhando menos, mas voltando a se inserir no mercado de trabalho, para depois, e isso demora sim, eu estava até falando antes da apresentação, o mercado de trabalho é sempre o último a reagir a uma recessão. Então, a gente começa a ver os indicadores econômicos piorarem. O mercado de trabalho é sempre o último, o desemprego é sempre a última coisa a subir, porque demitir no Brasil é muito custoso, mas também é sempre o último a se recuperar. Então, a gente começa a ver o PIB crescer, a gente começa a ver o comércio dar uns sinais de respiro, de recuperação. O mercado de trabalho é o último, porque, assim como demitir no Brasil é muito custoso, os custos trabalhistas como um todo são muito difíceis, então o cara tem que ter certeza de que, de fato, a economia vai decolar para voltar a contratar. Está voltando com salário mais baixo. O próximo passo é o mercado de trabalho está com desemprego um pouco menor, e aí sim o cara ter poder na agulha, ter bala na agulha para conseguir negociar um salário mais alto, e aí sim a gente vê a economia gerar um pouquinho mais. Tá? É um primeiro momento. Quando que isso vai acontecer? Em menos de um ano a gente não vai ver uma recuperação do emprego formal consistente, mas em algum momento, nos próximos 12, 20 meses, isso começa a acontecer, e aí sim a economia começa a girar.
Qual é o lado bom do desemprego, se é que tem lado bom no desemprego, né? A gente não tem inflação. A gente lê os jornais todos os dias e não tem inflação. Quando tem uma inflação que sobe um pouquinho, é por algum fator muito pontual. Nesse mês, por exemplo, a inflação subiu porque a conta de luz subiu. A conta de luz subiu porque choveu pouco, a gente acionou a bandeira tarifária vermelha. Isso não preocupa. O dólar chegou a 4,20, isso não está preocupando. Nada que geralmente preocupa a gente bastante, e a gente tem uma herança inflacionária muito ruim, então o brasileiro tem uma memória ligada à inflação de trauma mesmo, então qualquer indicador de inflação um pouquinho acima da meta preocupa de fato a economia. Faz pelo menos 2 anos que eu faço apresentação de macroeconomia e falo que a inflação não preocupa. Quando que a inflação vai preocupar? Quando o consumo voltar, porque o que faz a inflação subir é consumo. O que pesa na inflação é supermercado, é o cara entrando no financiamento, é isso que faz a inflação subir. O lado bom da gente não ter inflação é que o Banco Central está livre, leve e solto para fazer o que quiser. Ele pode cortar os juros para 5, ele pode cortar os juros para 4,5, que isso não vai pegar na inflação. E cortar juros estimula muito a economia. No fundo, a gente está num processo em que o mundo inteiro corta juros, não é só o Brasil. O mundo inteiro corta juros com medo de uma desaceleração, e a gente corta juros, na verdade, para tentar estimular uma recuperação de maneira um pouco mais forte do que está acontecendo. A gente hoje não tem muito medo de uma desaceleração na economia brasileira, pelo contrário, a gente está entrando num processo de recuperação, mas uma recuperação lenta, uma recuperação morosa, uma recuperação que está muito pior do que todo mundo imaginava. Então, para isso, sim, o Banco Central está cortando sua taxa de juros, estava em 6,5, que já era a mínima histórica. Muito provavelmente a gente encerra o ano com juros perto de 5, e ainda assim sem inflação. Essa inflação aí sim, isso aí preocupa a gente daqui a 2 anos. Antes disso, a gente não deve ter preocupação com a meta de inflação caindo, tá? Hoje a nossa meta de inflação é 4,25, ano que vem é 4, no outro é 3,75, e ainda assim o consumo está tão reprimido que a gente não vai chegar na meta de inflação, provavelmente, em nenhum desses 3 anos. Outro ponto positivo, por que eu acho que a gente está entrando num ciclo de recuperação? O mercado de crédito é uma boa variável para a gente observar, para entender se a economia está começando a aquecer e começando a girar. E a gente teve, finalmente, uma redução da inadimplência. Essa redução aconteceu de maneira bem diferente entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. As empresas sofreram muito com a recessão. A gente teve um processo de endividamento muito elevado e, de fato, das empresas não conseguirem pagar os seus financiamentos, e, com isso, a gente teve uma inadimplência recorde para a pessoa jurídica. E, para a pessoa física, a recuperação começou a ser um pouco mais lenta. Alguns fatores, entre eles pesou bastante a liberação da FGTS lá no governo Temer, mas isso foi para a pessoa física, não foi para a pessoa jurídica. Agora, a gente está começando a ver também uma queda na taxa de inadimplência para a pessoa jurídica, que já está num patamar razoável há alguns meses. E isso, claro, tem como contrapartida o aumento da concessão de novos empréstimos. Então, a gente tem um mercado de crédito que, assim como toda a economia brasileira, está no comecinho do processo de recuperação, mas que já tem inadimplência em queda, ou pelo menos numa tendência aí de estabilidade, com aumento de novas concessões, o que, claro, é essencial para a economia girar. E qual é a tendência para o mercado de crédito propriamente dito daqui para frente? É de melhora, até porque a gente ainda tem uma relação crédito-PIB baixa, dá para acelerar. O auge disso foi lá no governo Dilma, quando a gente teve, de fato, um estímulo muito grande ao crédito. A gente provavelmente não vai chegar nisso, mas a gente tem, sim, uma tendência de alta, porque alguns fatores estimulam a economia brasileira naturalmente. O primeiro deles, eu falei para vocês, é o Banco Central cortando juros. Tende-se a ter uma queda nos juros cobrados pelos bancos. Óbvio que a gente não vai ter banco cobrando juros de 5%, isso não vai acontecer. Mas o spread bancário tende a diminuir, e o Banco Central tem uma agenda muito focada nisso. É a tal do ABC+, que é uma agenda muito voltada para isso. Na própria diretoria do Banco Central, a gente tem membros que são focados na redução de juros bancário, que a gente sabe que é uma questão muito maior do que só o Banco Central querer, mas pelo menos tem uma agenda caminhando nesse sentido. Além disso, a gente tem fatores mais pontuais. A gente vai ter, começou até agora em setembro, a liberação da FGTS, que também faz com que o cara se livre da dívida e volte a tomar crédito. Lembrando que a dívida pessoa física hoje, 67% dessa dívida é pagamento de conta básica. Então, o cara deve R$200 porque não pagou a conta de luz. Isso a FGTS vai resolver. Então, a FGTS, a liberação dele, resolve o endividamento de quase 70% da população. Claro que isso permite que o cara volte a tomar crédito. E uma tendência de recuperação que a gente está vendo no mercado como um todo, uma tendência de crescimento do PIB, tende a voltar
no crédito, e aí tende, sim, a ter uma recuperação dessa relação crédito-PIB um pouquinho melhor do que o que a gente está vendo agora. Tá? O grande problema que eu falei para vocês, a gente sente mais na pele o problema do desemprego, mas o problema estrutural da economia, que é o grande problema, é fiscal. A gente teve 16 anos talvez, de uma política fiscal um pouco questionável, que colocou a gente numa situação bastante difícil. A gente tem um déficit primário há bastante tempo e a gente tem um aumento da nossa dívida PIB que preocupa bastante. Esse é o motivo do Brasil ter perdido o rating de investment grade há 5 anos atrás, um pouquinho menos. Esse é o motivo da gente ter tido uma fuga tão grande de capital externo e da gente não ter tido a entrada de novos investimentos na economia brasileira desde 2013 e 2014. É esse o motivo. O investidor externo olha isso e fala, essa economia não é saudável. Como é que uma economia com 90% de relação dívida-PIB consegue ser saudável? Só para vocês terem uma ideia, a média da América do Sul é um pouquinho superior a 50%. A nossa está perto de 90%. Aí a gente olha para os Estados Unidos, é mais de 100% e fica feliz. Mas a verdade é que... Tá ruim? Melhorou? Mas a verdade é que a gente ainda tem uma relação, uma situação fiscal bastante preocupante. A boa notícia é que a principal questão para resolver a situação fiscal é mexer, obviamente, nos gastos públicos. E o principal gasto público, tirando os que são engessados e não tem como mexer, que é a maioria, é a Previdência. E por isso que os economistas ficaram durante tanto tempo batendo na tecla de a gente precisa ter uma boa reforma da Previdência. Se eu falasse para vocês há 1 ano e meio atrás, na época do Temer, que a gente ia ter uma reforma de 900 bilhões, vocês iam achar que eu sou louca. Porque o Temer propôs uma reforma de 600 e já era uma reforma enorme, já era um número maravilhoso para a gente conseguir endereçar essa questão. Por 1000 motivos ele não conseguiu aprovar e agora a gente vai conseguir aprovar uma reforma perto da casa de 1 trilhão. Talvez maior se conseguirem incluir estados e municípios. Então a gente está endereçando a questão fiscal de uma maneira bastante satisfatória dentro do que pode ser feito, porque a gente tem os gastos obrigatórios do governo e nesses ninguém mexe. Outra questão essencial para a gente conseguir resolver essa questão fiscal e voltar a ter pelo menos superávit primário, as privatizações, que é a agenda econômica do Paulo Guedes, foi a agenda que elegeu o novo governo. As privatizações mexem nisso muito mais rápido do que a reforma da Previdência, porque a Previdência tem essa economia de 900 bilhões em 10 anos, não é a partir do ano que vem. Privatização, você privatizou, entrou dinheiro em caixa, começa a mexer aí, é muito mais rápido. Reforma tributária talvez consiga resolver um pouco, aí depende de como eles vão fazer a reforma. Tem um monte de texto, né, para ser votado. O texto do governo, que consegue unificar os impostos em um só, talvez consiga também endereçar um pouquinho melhor a questão fiscal. Eu acho que o importante é... A reforma da Previdência não era questão suficiente, mas era uma questão super necessária, passou. As outras tendem a passar também, porque a Previdência era mais polêmica e é socialmente mais difícil de se aceitar. Então, embora seja ainda o grande, e eu diria que talvez o único problema de fato estruturalmente na economia brasileira, a gente está conseguindo endereçar isso, tá? E é por conta disso que eu tendo a ter uma visão um pouquinho mais otimista para o cenário doméstico daqui para frente. Antes de falar de global, eu queria mostrar para vocês como é que o mercado está enxergando a economia esse ano. Eu não enxergo daqui, mas eu tenho mais ou menos os números na cabeça. A gente tem uma inflação perto de 3,5%, um PIB lá em 0,87%, que eu falei para vocês, e a Selic em 5% no fim do ano. Esse câmbio, que está em 3,80%, se não me engano, é câmbio de fim de ano. Tá, mercado de câmbio oscila muito, eu sei que o dólar está em 4 agora, mas se a gente tiver um cenário político lá fora, principalmente, um pouco mais tranquilo do que a gente teve ao longo do mês de agosto, a gente pode, sim, ver o câmbio dar uma desacelerada, mas eu não vou responder a pergunta de quanto que é o dólar de fim de ano, tá bom? Porque não tem como falar isso para vocês. Passando um pouquinho para o cenário global, embora a gente tenda a falar mais de economia brasileira, a gente está num momento em que é muito difícil. A gente está num momento em que é muito difícil a gente falar de Brasil e ignorar o mundo. Por quê? Porque a gente tem um mundo à beira de uma recessão. A gente pode acreditar ou não que os Estados Unidos vão entrar numa recessão, mas o mundo está entrando numa recessão. A Alemanha já está pertinho dela, eu vou mostrar esse gráfico para vocês. A Europa como um todo, se a Alemanha entrar, a Europa entra junto. Os Estados Unidos, eu vou tentar não falar economês para explicar, mas os Estados Unidos provavelmente também vão entrar em recessão. E a gente tem um mundo com muitas incertezas políticas. Não precisa nem ir longe, basta ir até a Argentina. A gente não sabe o que vai acontecer com a Argentina. A Argentina, 2 semanas atrás, adiou o pagamento da dívida para pessoas
pessoa jurídica, para o FMI, e vai estender isso provavelmente para todo o resto dos seus credores. A gente tem o Brexit, que ninguém sabe se vai acontecer, como vai acontecer. A gente tem a Itália, a gente tem um panorama político bastante complicado, que obviamente mexe com o mundo como um todo. Os Estados Unidos ainda estão longe. É estranho a gente falar que os Estados Unidos podem entrar em recessão quando a gente olha para eles e vê que eles têm um desemprego inferior a 4%. É estranho a gente falar que eles vão entrar em recessão quando a gente vê que eles estão crescendo há 21 trimestres, se não me engano. Deixa eu ver o número aqui. 21 trimestres de crescimento. Como é que a gente fala que uma economia dessas vai entrar em recessão? Eles estão, de fato, no pleno emprego. E pleno emprego, para economista, significa que só não está trabalhando quem não quer. O cara realmente só não está no mercado de trabalho porque ele não está procurando emprego. Eles não têm inflação. E esse é um fenômeno realmente muito peculiar desse momento. A gente tem um desemprego baixo, a gente tem uma alta de salários que condiz com desemprego baixo, mas a gente não tem uma inflação vinda. E a gente pode falar que a culpa é da Amazon, porque hoje o americano, antes de comprar um microfone, entra na Amazon, vê todos os preços, compra mais barato, e isso não gera inflação. E a gente tem um PIB que foi muito estimulado, sim, pelo presidente deles, que está crescendo lá na casa dos 2,5% já faz algum tempo, e a desaceleração está acontecendo de maneira bem lenta. Por que o mercado, então, está batendo tanto na tecla que os Estados Unidos estão entrando em recessão? Tem vários fatores, um deles é que a economia é cíclica e de vez em quando entra mesmo em recessão. Tem um ponto bastante delicado que é a guerra comercial, né? Os Estados Unidos declararam uma guerra de tarifas contra a China, que pela primeira vez retaliou e começou a segurar o câmbio, impôs tarifas de volta, e isso tem poder de, sozinho, diminuir o PIB norte-americano em mais ou menos 1 ponto. Então, a gente tem, de fato, um cenário político complicado. E tem o economês, que eu juro que eu vou tentar traduzir, que é a tal da inversão da curva de juros, que saiu nos jornais nos últimos meses, que está tendo a inversão da curva de longo e de curto prazo. Das últimas 9 vezes que essa inversão aconteceu, 7 delas resultaram em recessão nos Estados Unidos e quase todas elas resultaram em recessão global. O que é essa inversão da curva de juros? Você tem os juros de 10 anos e os juros de 2 anos. Se você vai entrar numa curva de juros, é de se esperar que a de longo prazo te remunere melhor. Porque você vai entrar em mais risco. Daqui a 10 anos o mundo pode ter tido uma guerra, pode ter tido uma recessão, pode ter entrado um presidente louco, muita coisa pode acontecer em 10 anos. O seu risco é maior. Quando o seu risco é maior, o seu retorno é maior. E a de 2 anos não. Daqui a 2 anos a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, a de 2 anos tende a te remunerar menos do que a de 10 anos. O que está acontecendo agora é o contrário. O mercado está remunerando mais a curva de curto prazo e menos a de longo prazo. O que significa que, aos olhos do mercado, e isso já aconteceu algumas vezes na história, é mais perigoso, os próximos 2 anos são mais perigosos do que os próximos 10. Isso, geralmente, quando acontece, antecede uma recessão. Isso aconteceu em 2008, antes que me perguntem, sim, isso antecedeu a grande crise de 2008. Já aconteceu isso sem ter recessão. Mas, dado que a gente tem um mundo de desaceleração da Europa, de guerra comercial, de instabilidade política, se você me perguntar, eu acho que sim, a gente vai ter uma recessão na economia norte-americana, provavelmente daqui a 1 ano e meio, 2 anos, tá? Por quê? Porque foi o que eu falei, a gente tem uma economia global em recessão, não é uma coisa que está acontecendo só nos Estados Unidos. A Alemanha teve uma queda de 0,1% no seu PIB e muito provavelmente vai ter uma queda no PIB do próximo trimestre e aí entra em recessão. Por quê? Porque a indústria alemã exporta basicamente para a China e a China está em desaceleração. A Alemanha é uma economia basicamente industrial. Na hora que a indústria da Alemanha desacelera, a Alemanha vai junto. A Alemanha sozinha responde por 30% da economia europeia. Então, na hora que a Alemanha entra em recessão, a Europa entra em recessão junto. E eu botei um gráfico aqui, que o nome é bonito, mas nada mais é do que a situação da indústria da Alemanha e da Europa como um todo. A Alemanha é o pontilhado, a Europa é a linha contínua. Quando essa linha está abaixo dessa linha vermelha, significa que a indústria está em retração. Quando está acima, significa que a indústria está em expansão. Não só a indústria está em retração há muitos meses por conta da Alemanha, por conta da indústria alemã, como também elas andam muito juntas. Então, se a Alemanha desacelera, a Europa desacelera junto, e claramente é isso que a gente está observando. Então, a Alemanha vai entrar em recessão daqui a 2 meses, a Europa vai entrar em recessão junto. Tá? Outro fator que preocupa, e é sempre a grande dúvida da vez, e eu não sei responder tanto isso, porque para a gente entender de China, a gente tem que morar na China. O governo chinês permite que a gente tenha acesso a 5 a 6 dados deles todo mês, mas os dados que a gente tem acesso mostram que sim, a China está em desaceleração.
Boa parte dessa desaceleração é por conta da queda das exportações para os Estados Unidos, que já tem aí a guerra tarifária em curso. Parte disso não. Parte disso é porque a China mudou seu modelo de crescimento até 3 ou 4 anos atrás. A China crescia com base muito em investimentos de infraestrutura que o próprio governo fazia e, às vezes, investimentos sem necessidade. Eu vou produzir carro, mesmo que ninguém compre, mas eu vou fazer girar a minha indústria e vai crescer. Eu vou construir prédio, mesmo que ninguém more, mas eu vou fazer girar a construção civil e isso vai crescer. Isso acabou na China. Acabou. Acabou entre aspas, né? Mas hoje a China tem um consumo interno muito maior do que tinha. Então, na hora que a gente fala que a China não está mais crescendo 10, está crescendo 6, isso não é um problema, porque está crescendo com consumo interno, que é um crescimento muito mais sustentável. Mas, de todo modo, a gente tem também a desaceleração por conta de fatores estruturais, que é justamente a indústria e esse consumo que há 2 anos atrás estava muito aquecido, agora já não está tanto. O que pode piorar esse quadro é uma guerra comercial mais profunda. Então, acho que a resposta do que vai acontecer no cenário global e, obviamente, no Brasil, nos próximos trimestres ou no próximo ano, é o tamanho que vai ser essa guerra comercial. Se você acredita que essa guerra comercial vai se aprofundar e vai ser muito mais robusta, a gente vai ter uma desaceleração chinesa, a gente vai ter uma recessão americana e não tem como o Brasil sair ileso disso. Se você acha que eles vão sentar, conversar e entrar num acordo, que é o que eu acho, a gente vai ter uma desaceleração, sim, vai ter um processo recessivo no mundo, mas é só um ciclo recessivo que depois a gente volta a crescer. E aí, com isso, o Brasil não só não sofre tanto, como por ser um dos poucos emergentes que tem a casa em ordem, porque se a gente pensar nos emergentes, tem a Argentina, né? O México, que elegeu o Obrador agora, que também é um governo de esquerda que não é pró-mercado. A China, que é um mercado fechadíssimo, ninguém consegue entrar. Meio que sobra Brasil e África do Sul. Então, o Brasil não só tem chance de não ser tão afetado, como pode passar a ver a bola da vez. Sem Cristo decolando, sem aquele otimismo todo, mas a gente tem potencial para passar a ser a bola da vez, talvez em 2020, 2021. Acho que era isso que eu queria passar, até porque está acabando o tempo, mas eu queria abrir para perguntas, para a gente entrar mais a fundo em algum assunto, se vocês tiverem alguma dúvida.